Bom dia, mais uma palavra do Senhor para nós através do Ministério Joquebed, no dia de hoje, 16/6/2020. O título da nossa mensagem é Uma Mãe de Joelhos Sempre Alcança a Vitória, que se encontra em Mateus 15:21-28. Essa palavra fala a respeito de uma mãe estrangeira, Cirofenícia, e naquela época as estrangeiras eram desprezadas, né? Essa mãe veio ao encontro de Jesus com um grande problema. A sua filha estava endemoniada. A Bíblia não relata, a Bíblia não diz, né, exatamente qual era o problema dessa menina, se era uma doença, uma agressividade, uma falta de força, né, de vigor, nós não sabemos. O que nós sabemos é que assim como essa mulher, que nós hoje possamos vir ao encontro de Jesus, lutar, clamar pelos nossos filhos. Eu não sei qual é a sua aflição hoje, eu não sei o que se passa dentro da sua casa, se é uma enfermidade, um problema de comportamento, se é espiritual, emocional, se é salvação, libertação, mas o que eu sei é que a primeira coisa que nós precisamos ser é sensíveis à voz de Deus e ter o discernimento também de ouvir os nossos filhos, né? E se houver algum problema, nós detectarmos qual é esse problema, porque muitas vezes nós não vemos, né? O Senhor nos mostra e outras vezes nós enxergamos, mas nós não sabemos como agir. E que nós possamos entender que se nós formos ao encontro dele, ele nos mostra através de pessoas, de sonhos, de revelação ou até mesmo na prática, né? Essa mulher, ela teve o discernimento que a filha estava com um problema e que esse problema era espiritual. E ela reconheceu que o único que poderia libertar era Jesus. E é muito importante nós, como mães, termos o discernimento de ouvir os nossos filhos, de ver o que eles sentem, o que se passa no coração de cada um deles, né? Porque há problemas muito maiores do que o dinheiro, a segurança, a educação. Não que isso não seja importante, é claro que é, mas nós precisamos detectar o que há de errado e precisamos enxergar a solução, sermos objetivas, né? Não ficar nos culpando por algum problema que a gente enxerga no dia de hoje, né? Perdendo um tempo com a culpa e que nesse tempo nós poderíamos estar caminhando, né? Em direção à solução. E no versículo 22, ela reconheceu que Jesus era o Senhor e que ele era o único com autoridade e poder para livrar a filha dela. Quando ela diz, tem pena de mim, tem compaixão de mim, ela traz o problema da filha para ela. Isso se chama empatia, nós sentirmos a dor do outro. Como será que nós temos colocado as necessidades dos nossos filhos na presença de Jesus? Nós temos colocado essas necessidades como nossas? Temos lutado com todas as forças? Será que a libertação, a transformação, o caminhar dos nossos filhos tem sido uma necessidade nossa? Vamos refletir, né? No versículo 23, Jesus fica em silêncio. Gente, a pior coisa do mundo é quando nós oramos e não vemos resultados, ou até mesmo vemos as coisas ficarem piores, né? A Bíblia nos diz que Jesus não deu uma só palavra. Imaginem a aflição dessa mãe. Muitas vezes nós também chegamos até Jesus, oramos e ele também fica em silêncio. Aí nós vemos que surgiu o primeiro problema dessa mãe, o silêncio de Jesus. Às vezes nós não entendemos, mas Jesus estava primeiro tratando o problema daquela mãe, para depois resolver a causa dela, né? O segundo problema que nós vemos que essa mãe encontrou, os discípulos queriam mandar ela embora, porque ela estava atrapalhando. Eu não sei quais são os obstáculos que você encontra hoje para lutar pelo seu filho. Se é uma autodefesa de não querer enxergar, se é um cansaço, sono, uma falta de tempo, ou até mesmo se tem pessoas que teriam que estar te ajudando a orar, mas acham que você está incomodando e querem te dispensar. Mas aquela mãe, ela não desistiu. E assim tem que ser conosco. Quando temos uma causa urgente, nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos olhar para trás. Aquela mulher, ela permaneceu e nós precisamos permanecer de joelhos para lutar pelas causas dos nossos filhos, porque há um plano sobre a vida deles, há uma promessa que o Senhor já nos deu. Amém? Terceiro problema daquela mulher.
Vamos lá, terceiro problema daquela mãe. Versículo 24 e 25. Jesus diz: Eu fui enviado para as ovelhas de Israel, ou seja, para os judeus, e não para você, que é estrangeira. Imaginem a humilhação daquela mãe. Ela podia ter saído dali chateada, magoada, sem esperança, mas ela se prostra, ela insiste, ela não desiste. E ela diz: Senhor, socorre-me. Ela trouxe o problema da filha para ela. Ela não diz socorre a minha filha, ela diz socorre-me. No versículo 26, onde o Senhor diz, não é justo tomar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Imaginem o sentimento dessa mãe. Quando Jesus diz isso, a princípio nós podemos achar que ele foi muito duro, que ele foi seco, que ele não teve compaixão. Mas Jesus conhecia o coração daquela mulher. E mesmo assim ele queria provar a fé dela. Ela se sentiu humilhada. E quantas vezes nós, com uma correção, nos sentimos mal, sentimos com uma sensação de incapacidade. E o inimigo usa disso para poder nos parar, para nos deixar triste, para assim nós perdermos as forças, pararmos de orar, né? E muitas vezes nós deixamos de lutar. No versículo 27, ela se humilha mais uma vez. Aí nós percebemos que Jesus está tratando primeiro o problema daquela mãe, para depois atender a aflição dela. Quando nós nos colocamos de joelhos pelos nossos filhos, nossas respostas nem sempre são imediatas. Nós precisamos entender que Jesus está trabalhando em nós primeiro. Nós não podemos nos deixar abater com palavras, com problemas, com correção. Aquela mulher, ela não desistiu, ela não se deixou abater por aquelas palavras, mas ela insistiu, ela continuou clamando, pedindo socorro, e ela alcançou a vitória. Versículo 28, nós vemos Jesus dizendo àquela mulher: a tua fé é grande, o seu pedido está atendido. E a sua filha foi curada naquele momento. Então nós vemos que com uma atitude da mãe, a sua filha foi alcançada. Isso é muito profundo e muito sério. Se não tivermos atitudes hoje, os nossos filhos podem fracassar. Então, o que nós queremos hoje para os nossos filhos? Qual é o nosso clamor por eles hoje? O que nós queremos ver na vida deles? Eu encorajo vocês hoje a fazer um jejum, orar, clamar ao Senhor por aquilo que você quer ver nascer na vida dos seus filhos. Não sei se você precisa, o que o seu filho precisa hoje, qual é o seu pedido por ele hoje, se é uma libertação, uma salvação, ou que eles sejam mais cheios do Espírito Santo, uma vida emocional, sentimental saudável, relacionamentos restaurados dentro de casa, se é uma cura emocional, espiritual, eu não sei. O que você quer de Deus hoje? O que você quer que Deus faça hoje na vida dos seus filhos? Jesus, ele é poderoso para atender o nosso clamor e o desejo do nosso coração. Vamos pedir também para que, se hoje for necessário resolver algum problema dentro de nós, para que a reação ao nosso redor seja cura, transformação, mudança de direção, pensamento dos nossos filhos, que hoje nós queremos ser alcançadas, transformadas, para que os nossos filhos sejam alcançados. Então que hoje a palavra para nós, a começar em mim, seja para que a gente insista, persevere, para que a gente se humilhe, se prostre diante de Jesus, diante do nosso Deus, para que a gente possa adorar e não desistir, porque o nosso Deus pode fazer muito mais do que nós podemos entender, do que nós podemos pensar. Então que hoje nós possamos voltar as nossas orações para essa palavra, ler e meditar sobre isso, para que nós possamos agir, para que os nossos filhos sejam alcançados e sejam bem-sucedidos em todas as áreas, em nome de Jesus, e para que nós possamos ser transformadas, para que a reação ao nosso redor seja de cura, de libertação e de transformação, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.